Capítulo 17. As criadas tinham despertado nos gritos de Ernestina, mas quando saíram do quarto já não a encontraram. Foram todas rodear o leito de Sara, espavoridas sem atinar com o que fizessem. A cozinheira tomou por fim o expediente de mandar o jardineiro chamar o padre Anselmo. A moça estava nas últimas, afirma ver a ela. Saiu para isso e encontrou o hortelão já na porta, acabando de enfiar já as mangas da jaqueta. Seu João? Minha Sara tá morrendo, vá chamar o padre. A patroa já me disse. A Benedita voltou chorosa para o lado da doente. O seu coração sentia uma mágoa imensa por ver assim a sua sinha moça, que tantas vezes trouxera ao colo, quando pequenina. O hortelão caminhava apressado sob a chuva miúda, que vinha caindo como uma nuvem ligeira, na montanha. Se a menina morre, dizia ele consigo mesmo, eu saio da casa. Sara era adorada pelos servos, não tendo de ordenar coisa alguma, ela não se mostrava severa e intervinha muitas vezes nas zangas da mãe, procurando desculpá-los. Às vezes mesmo a moça ia ajudá-lo, de manhã cedo, na cultura do jardim. Era trafega, alegre e robusta, gostava daqueles exercícios ao sol, tinha os seus instrumentos e os seus canteiros, onde não consentia que outras pessoas bulissem. E depois que risadas, que alegres cantorias. Era extraordinária. Nem ele nunca vira moça rica e de cidade ter tanto humor. E pensava. Ai! As belas manhãs, se elas não voltam mais, pobre menina. Depois de ter batido à porta do médico, o jardineiro apressou-se a ir chamar o sacerdote. O padre Anselmo morava mais longe, numa casa rodeada de cães e de roseiras bravas. Mas nem os espinhos das flores nem o latido dos cães dissuadiam os crentes de o ir chamar a deshoras. Sabiam todos que o padre Anselmo não se negava a ninguém. Rico ou pobre, que lhe importava. Era uma a salvar, e ele ia sempre. A chuva tinha apertado. Os dois homens caminhavam depressa, os seus vultos manchavam ainda de mais negro a escuridão da noite, que nenhuma bulha de vida perturbava. Somente ao longe a água do aqueduto rumoreja uns soluços surdos, que o jardineiro maldizia, trazendo-lhe à mente o estertor de um moribundo. O seu pavor por vezes era tamanho que ele, o trabalhador da terra, forte e rude, tinha ímpetos de se agarrar à batina e ao manto negro e flutuante do padre. Está aí o carro, disse o criado a Luciano, e quis logo narrar a grande dificuldade que tivera para obter uma caleça, àquela hora, mas o amo sem lhe dar atenção ordenou-lhe que o ajudasse a transportar a doente. Ernestina ia desacordada, ele sentia-a nos braços, como morta. O cocheiro, receando talvez ser cúmplice involuntário num crime, veio, antes de subir para a boleia, examinar de perto a moça, e foi depois para o seu posto resmungando baixo. Seguiram. A chuva diminuiu pouco a pouco, poder-se-iam por fim contar as gotas que soavam como pancadas dadas compassadamente com as pontas dos dedos na coberta do carro. Ernestina continuava insensível a tudo, ia com a cabeça deitada no peito de Luciano, os pés pousados no banco fronteiro. Ele amparava-a com desvelo, levando através da noite imaculada e só, a sua desejada amante. De vez em quando ao passarem por algum lampião de gás, a luz vinha amarelada e frouxa, iluminar a cabeça desfalecida da viúva. Luciano contemplava atônito, parecia-lhe incrível que se envelhecesse tão depressa. Havia menos de um mês que não via Ernestina, deixara-a fresca, louçã, tentadora, vinha encontrá-la amolecida, pálida, cheia de cabelos brancos. Uma grande piedade substituía agora o seu amor tempestuoso e antigo. Um filho não teria carinho mais doce nem mais respeitoso para sua mãe. Quando chegaram ao portão do jardim, Ernestina voltará a si. O cocheiro desceu da boleia e abriu a portinhola, sacudindo barulhentamente a água que lhe escorria do capote de borracha. A noite estava ainda trevosa, de dentro, através das grades, viam-se as janelas do chalet, cujos vidros, molhados, coavam uma luz pálida e triste. Luciano ajudou Ernestina a apear-se. O carro voltou, enterrando as rodas na lama, com uma bulha surda. A viúva Simões mal se podia arrastar, e a travessia do jardim foi vagarosa, que em torno deles as flores, abafadas pela chuva, tinham um aroma discreto e vago. Uma ou outra gota de chuva, retida nas folhas e despenhada agora das árvores,
caía como uma lágrima fria sobre a cabeça nua de Ernestina. Ela lá não podia mover as pernas, um grande peso paralisava-lhe as forças, a voz sumiu-se-lhe também e de tal jeito que só pôde acenar com a mão a Luciano, que fosse depressa e que a deixasse ali. Luciano tremia, estava perplexo, apreensivo, as suas suposições haviam se dissipado logo que ao chegar ao portão da chácara não vira Sara, como esperava, correr para a mãe doente. O silêncio daquela casa iluminada encheu-o de pavor e sentia, instintivamente, repulsão por aquela mulher que ia conduzindo com tanta solicitude. Sentia ainda ferir-lhe os ouvidos o seu grito terrível. Luciano! Luciano! Matei minha filha! Salve minha filha! Nesse instante, manchando o corredor com a sua ampla batina negra, ele viu o padre Anselmo dirigir-se para o quarto de Sara. Ao mesmo tempo rompeu ali de dentro um soluço que ondulou dolorosamente pelo ar silencioso da noite, fincando-se-lhe no coração como uma dor atrocíssima. Então é verdade! Gritou Luciano sacudindo Ernestina. É, disse ela por entre os dentes cerrados, com um olhar de susto. Num grande desvairamento, Luciano galgou de um pulo os poucos degraus do terraço, deixando a viúva fora sozinha. Outro soluço mais brando choroso, voou pela noite negra. Ernestina deu alguns passos. Cambaleante, até que sem forças caiu de joelhos, erguendo as mãos unidas para o céu impiedoso. Ela também tinha reconhecido o padre, aquela batina preta passando rápida, de uma porta a outra porta, como que lhe dissera alto e de longe, acabou-se. Dentro, havia um rumor abalado de vozes, e um crepitar de luzes, talvez das velas de ser alumiadas junto ao cadáver. E cá fora nenhuma luz, tudo preto, água correndo pelos declives da montanha, nada mais. Ernestina já não rezava, nem o seu espírito sabia formular, nem os seus lábios articular palavras. Encolhida, de joelhos na areia molhada, ela afundava o olhar pelo corredor, agarrando-se às grades do terraço, e empapando a cabeça nas trepadeiras alagadas. Subitamente, uma voz desconhecida disse alto, lá de dentro. Muito depressa. E ela viu o jardineiro vir correndo pelo corredor e sair. Que seria? Teve desejo de o segurar em ambas as mãos, de lhe perguntar se a sua filha adorada era viva ou morta, mas não pôde mover-se, e ele, como a não visse, passou. Ernestina então deixou-se cair sentada, com as mãos espalmadas no chão e o pescoço dobrado sobre a espinha. A chuva recomeçava em pingos grossos que lhe caíam nos olhos abertos, no queixo, ora um, ora outro, ora dois a um tempo. Queria ir ver a filha, beijá-la, suplicar-lhe que vivesse, que vivesse, que vivesse. Mas eram inúteis os seus tremendos esforços para levantar-se, subir os degraus e ir ao quarto de Sara. Sentia-se presa à terra, já não era uma mulher, mas como que uma planta, nascida para o sofrimento e por isso mesmo valentemente enraizada no chão. Quando Luciano entrou no quarto de Sara, viu o padre Anselmo de pé junto do leito, com uma das mãos estendidas sobre a cabeça da moça numa atitude de bênção. A fronte do velho erguida, os olhos úmidos e levantados, os lábios movendo-se numa oração compenetrada, baixa e fervorosa, tinham uma doçura solene em que a piedade humana se misturava com a austeridade religiosa. O homem nele sofria uma revolta contra a natureza, porque morrer uma mulher tão jovem, o padre porém congratulava-se com o céu, que ia receber no seu seio límpido uma virgem pura. Luciano ficou preso àquele leito, numa mudez gelada, olhos fixos em Sara, por quem sentia agora recrudescer o seu amor. Amava assim, com intensidade. As lágrimas rebentavam-lhe dos olhos celeremente. A Benedita soluçava alto, de vez em quando, e aqueles soluços revolviam-lhe n'alma toda a sua ternura. Atrás dele, o médico escrevia, mas no seu desespero Luciano nem reparava nele, todo o seu sentido estava nessa cama estreita, branca, revolta, onde, como uma estátua, pesada e rígida, Sara parecia dormir. Morta não estava. Ele via-lhe o peito abaixar-se e erguer-se numa respiração custosa, como se aquele resto de vida lhe pesasse sobre o coração. A doente tinha as feições alteradas, o rosto lívido, manchado de escuro, os lábios entumecidos e as pálpebras roxas. Luciano quis beijá-la na testa, o padre Anselmo desviou-o com austeridade. A pena do médico rangia no papel, e as criadas, agrupadas aos pés da cama, esperavam as ordens, olhando com tristeza para a moça.
Benedita chorava sempre alto, e o padre compadecido, disse-lhe com voz doce e triste: espere. Ela talvez não morra, a misericórdia de Deus é infinita. O médico postou-se novamente à cabeceira da doente. Luciano, vendo-o, contou-lhe o que ouvirá de Ernestina, baixo e precipitadamente. Que seria aquilo, um envenenamento? Não. Houve um engano de remédio, nada mais. Percebi, logo que entrei, do que se tratava, vendo à cabeceira da doente o frasco que eu já tinha posto de parte, por terem errado a fórmula, mas não era caso de matar, mormente em dose pequena. Não foi isso que determinou o acesso. Mas a esperança? Nenhuma. Luciano estremeceu e um suor frio inundou-lhe a testa. Isto é, acudiu o médico, quem sabe? Não será a primeira que eu veja ressuscitar. Estas doenças de cabeça são terríveis. Ah, ela foi atacada de uma febre cerebral. Meu Deus! Às vezes, é melhor morrer, concluiu o medo abaixando-se para examinar o rosto de Sara. O médico empregava a atividade de toda a gente da casa, as criadas iam e vinham, aquecendo água, transportando roupas, luzes, receitas, acudindo sem cansaço a todos os chamados, com boa vontade e ligeireza. Entretanto o padre Anselmo perguntava por Ernestina. Até aí tanto ele como o médico tinham-na julgado recolhida, propositalmente afastada da filha, e poupavam-lhe a agonia de a ver morrer. Agora porém o caso era outro, desde que Luciano narrara a ida da viúva à sua casa. Mas então onde está ela? Perguntava o padre. Ninguém sabia responder, percorreram a casa inutilmente. Veio comigo, afirmava Luciano, e entramos juntos. Mas Luciano não se arredava do leito de Sara, não se lembrava de mais nada, repetia maquinalmente aquilo: veio comigo, entramos juntos. Sem interesse, sem preocupação, entregue à sua surpresa, com os olhos fitos em Sara, esperando a morte. O padre estremecia e vinham-lhe à ideia os despenhadeiros do morro, onde Ernestina fosse talvez pedir o esquecimento da dor que a pungia. Chamou então o jardineiro e saíram ambos. As sombras da noite iam se dissipando. A 2 passos da porta o padre distinguiu alguém deitado sobre a grama, aproximou-se abaixando-se, apalpou Ernestina. Ajude-me a levá-la para dentro, disse ele ao jardineiro. E ergueram a viúva que estava alagada e fria. Pobre mãe! Repetia o bom velho, comovido. Dentro recomendou às criadas que lhe mudassem roupa e friccionassem o corpo. Feito isso, ele entrou no quarto e sentou-se ao pé do leito. Ernestina abriu os olhos e, de repente, espavorida com a lembrança da filha, perguntou: morreu? Não morrerá, tenha esperança. Respondeu-lhe o padre. No entorpecimento da sua terrível dor, Ernestina não pareceu alegrar-se, deixou-se cair sobre os travesseiros e adormeceu profundamente.